Imagine por um momento o Egito Antigo. Provavelmente você pensou em pirâmides, múmias e talvez até no jovem faraó Tutankhamon, não é mesmo? Mas hoje vou te contar uma história fascinante que poucos conhecem. A história dos avós de Tutankhamon, um casal real que governou junto por quase 4 décadas e transformou o Egito em uma superpotência próspera e pacífica. Prepare-se, porque essa é uma jornada que vai mudar completamente a forma como você enxerga o Egito Antigo. Estamos falando de Amenhotep III e sua esposa, a rainha Tiye. Juntos, eles governaram o Egito por impressionantes 38 anos, de 1391 a 1353 a.C., durante a chamada 18ª dinastia. E aqui está o detalhe curioso que torna essa história ainda mais especial. Enquanto a maioria dos faraós é lembrada por suas conquistas militares e guerras sangrentas, Amenhotep III e Tiye são celebrados por algo raro no mundo antigo: a paz. Vocês já pararam para pensar como é difícil encontrar períodos longos de paz na história antiga? Pois é exatamente isso que torna esse casal tão único. O reinado deles foi uma verdadeira era de ouro, um momento em que o Egito não apenas evitou conflitos, mas prosperou de uma maneira que raramente se viu novamente. O império que Amenhotep herdou de seu pai, Tutmés IV, era gigantesco. Imaginem, eram quase 2.000 quilômetros de extensão, indo desde o rio Eufrates, lá na atual Síria, até a quarta catarata do Nilo, no que hoje conhecemos como Sudão. Um território imenso, rico e poderoso. Nos primeiros anos de seu reinado, o jovem faraó empreendeu algumas campanhas militares bem-sucedidas contra a Núbia, aquela terra legendária rica em ouro. Mas depois de garantir esse novo território para o Egito, algo notável aconteceu. Amenhotep escolheu a paz, e essa escolha transformaria completamente o destino do Egito. Aqui está uma das partes mais interessantes dessa história. Esse reinado tranquilo acabou se tornando um presente incrível para os arqueólogos e historiadores modernos. Sabe por quê? Porque em tempos de paz as pessoas constroem, escrevem, registram e preservam. E é exatamente isso que Amenhotep e Tiye fizeram. O reinado de Amenhotep III é, na verdade, um dos períodos mais bem documentados de todo o Egito Antigo. Temos uma riqueza absurda de registros, documentos e artefatos dessa época. É quase como se esse casal real soubesse que estavam vivendo algo especial e quisessem garantir que suas histórias chegassem até nós. Os primeiros anos do rei foram meticulosamente documentados, através de uma série fascinante de escaravelhos de pedra-sabão. Esses pequenos amuletos em forma de inseto não eram apenas objetos decorativos, eles eram verdadeiros comunicados de imprensa da antiguidade, proclamando os sucessos e marcos importantes do reinado de Amenhotep. E quando digo que eles construíram muito, estou falando sério. Durante os 38 anos de governo, Amenhotep III e Tiye ergueram cerca de 250 estruturas enormes. 250! Palácios magníficos, complexos mortuários elaborados, templos impressionantes e monumentos que desafiavam a imaginação. E o mais incrível, todos ricamente decorados com obras de arte atemporais que contavam a história desse reinado extraordinário. O grande templo de Luxor, por exemplo, construído por Amenhotep III, continua sendo até hoje um dos templos mais bem preservados e admirados de todo o Egito. Se você tiver a chance de visitá-lo, estará caminhando pelos mesmos corredores que esse casal real percorreu há mais de 3.000 anos. Se você está gostando dessa história fascinante, não esquece de se inscrever no canal. Toda semana trazemos histórias incríveis como essa, sobre civilizações antigas e descobertas arqueológicas que vão te surpreender. Mas voltemos ao começo. Como é que Amenhotep III chegou ao trono? A história começa com seu pai, o faraó Tutmés IV, que governou por cerca de 9 anos. Durante esse tempo, Tutmés IV garantiu alianças valiosas que encheram os cofres do Egito de riquezas antes de sua morte. Aqui está um detalhe que muita gente não sabe. Quando Amenhotep assumiu o trono, ele era praticamente uma criança. Os estudiosos ainda debatem sua idade exata,
mas a maioria acredita que ele tinha entre 7 e 12 anos. Imaginem a responsabilidade. Um menino se tornando o líder de um dos impérios mais poderosos do mundo conhecido. Como ele era tão jovem, sua mãe, a rainha Mutenwia, que era a segunda esposa de Thutmose IV, assumiu como regente. E aqui entra um detalhe fascinante sobre como a propaganda funcionava no Egito Antigo. Mais tarde em seu reinado, já adulto e consolidado no poder, Amenhotep mandou esculpir nas paredes do templo de Luxor uma história incrível sobre sua concepção. Segundo essa narrativa elaborada, o deus Amon-Ra teria visitado a rainha Mutenwia enquanto ela dormia, assumindo a forma do faraó Thutmose IV. Quando ela acordou, o próprio Deus teria anunciado: Amenhotep, governador de Tebas, é o nome da criança que coloquei em seu corpo. Ele exercerá bem a realeza em todo o país. Era uma forma poderosa de legitimação divina. Não se tratava apenas de um faraó humano. Amenhotep estava afirmando que era literalmente filho de um deus. E essa narrativa foi tão bem sucedida que ecoou por todo o império. Agora vamos falar sobre esses escaravelhos que mencionei antes, porque eles são absolutamente fascinantes. Mais de 200 desses amuletos foram encontrados em sítios arqueológicos espalhados por todo o Império Egípcio. E cada um deles conta uma história. Tem um conjunto de escaravelhos, por exemplo, que descreve uma caçada bem-sucedida a um touro selvagem. Mas essa não era apenas uma história de caça. A descrição vívida de como o faraó e seu exército mataram dezenas de touros selvagens enviava uma mensagem dupla. Por um lado, demonstrava a proeza e a força do novo rei. Por outro, era um aviso sutil mas claro para qualquer estado vassalo que pensasse em se rebelar. O recado era: vejam o que fazemos com touros selvagens, não sejam tolos. Outro conjunto de escaravelhos foi criado exclusivamente para comemorar um evento muito especial: o casamento de Amenhotep com Tie. 56 desses amuletos foram recuperados, e cada um proclama o casamento real com alegria e reverência extraordinárias. Eles mencionam até o nome do pai dela, Iuia, e da mãe, Tuia. E aqui está algo importante. Embora os estudiosos ainda debatam os papéis exatos e as origens dos pais de Tie, há um consenso de que eles eram uma família nobre e que Tie cresceu na corte. Ela foi prometida ao rei ainda muito jovem e recebeu uma educação excepcional para se preparar para a vida como rainha. Os registros sugerem que ela era uma pessoa extremamente culta e que possuía sua própria biblioteca, algo raríssimo para mulheres daquela época. Os escaravelhos não atribuem um ano exato para o casamento, mas os escaravelhos do touro nos dão pistas valiosas. Eles mostram que Amenhotep e Tie se casaram no segundo ano do reinado dele, que logo após o casamento, algo extraordinário aconteceu. Tie foi nomeada grande esposa real. A parceria entre Amenhotep e Tie ao longo de toda a vida resultou em pelo menos 6 filhos, 4 filhas, Sitamun, Renutaneb, Isis e Nebetá, e 2 filhos, Thutmose e Amenhotep. Uma família real grande e importante que ajudaria a moldar o futuro do Egito. Mas o que realmente diferenciava esse casal de outros casais reais era o poder compartilhado. Vejam, os faraós egípcios podiam ter muitas esposas, e muitos tinham, mas aquela considerada a grande esposa real era a principal entre todas. Amenhotep construiu um harém, sim, mas sua relação com Tie foi completamente diferente desde o início. Os historiadores descobriram que Tie exercia uma influência imensa na corte, algo extremamente incomum para uma mulher naquela época. Seu nome aparecia em atos oficiais, algo praticamente inédito. E tem mais, ela até anunciou publicamente o casamento de Amenhotep com uma princesa estrangeira. Imaginem o poder e a confiança necessários para isso. No 10º ano de seu reinado, Amenhotep havia solicitado repetidamente uma filha ao rei de Mitanni, no norte da Mesopotâmia. Finalmente, uma princesa foi enviada ao Egito carregada de presentes luxuosos e acompanhada por uma grande comitiva. E foi a própria rainha Tie quem anunciou a nova esposa do rei, chamada Giluquepa.
Embora o faraó tenha se casado com várias princesas estrangeiras, uma de Arzawa, 2 da Babilônia e mais 2 de Mitanni, nenhuma delas jamais alcançou o status ou o poder de Tie. Na verdade, muitas vezes os nomes dessas princesas se perderam nos registros históricos, enquanto a presença de Ti é constantemente reiterada nas fontes, não deixando dúvida alguma sobre qual mulher realmente detinha o poder sobre o Egito. Quer saber mais histórias incríveis sobre o Egito Antigo e outras civilizações fascinantes? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Um ano após a chegada de Gilu-Kepa, outro escaravelho anunciou um presente extraordinário que o faraó ofereceu à sua grande esposa real. Um lago artificial construído perto de sua cidade natal. Não era qualquer lago. Era uma demonstração pública de amor e respeito. Um monumento à rainha que se tornou símbolo do poder compartilhado desse casal. O estudo das obras de arte criadas durante o reinado de Amenhotep revela como a influência de Ti cresceu ao longo dos anos de uma forma absolutamente fascinante. As primeiras representações mostram-na como sendo diminuta, quase uma figura secundária ao lado do imponente faraó. Mas nas representações posteriores, Tie aparece mais alta. Suas vestes são muito mais ornamentadas e elaboradas. E aqui está o detalhe mais impressionante. Nas estátuas do casal real, ela e Amenhotep têm exatamente a mesma altura. No Egito Antigo, onde cada detalhe da arte tinha significado político e religioso, isso não era acidental. Era uma declaração clara e intencional. Eles eram iguais. Era uma relação de verdadeira parceria. Além disso, vários selos usados para lacrar papiros foram encontrados com o cartucho real dela, uma honra normalmente reservada apenas aos faraós. O faraó incluía ativamente sua esposa nos assuntos governamentais, tanto domésticos quanto internacionais. Os historiadores que estudam as famosas Cartas de Amarna, aquela coleção preciosa de correspondências entre líderes egípcios e seus aliados, descobriram algo notável. Líderes estrangeiros mencionavam a rainha Ti pelo nome em suas cartas e reconheciam abertamente sua habilidade e inteligência. Isso era absolutamente extraordinário para a época. Os escritos da própria rainha demonstram que ela pode ter estudado línguas estrangeiras, algo raríssimo mesmo entre a realeza. Sua correspondência com o rei Tushratta de Mitanni parece indicar que ela dominava o acádio, a língua diplomática da época. Seria como dominar inglês nos dias de hoje. Em um relevo no túmulo do mordomo de Tie, chamado Keruef, podemos ver uma representação visual dessa parceria de poder. Tie aparece ao lado do faraó, sentada em uma plataforma elevada. Abaixo deles estão os povos escravizados dos estados conquistados pelo Egito. A imagem tem como objetivo retratar o poder supremo do faraó como monarca do universo. Mas olhem só, nos relevos laterais do trono da rainha, 2 prisioneiras estão algemadas para enfatizar a igualdade da rainha com seu marido. E tem mais, Ti aparece até mesmo na forma de uma esfinge esmagando os inimigos do Egito. Um motivo clássico que era usado tradicionalmente para representar apenas governantes masculinos como triunfantes. Vejam a ousadia. Uma rainha representada com o símbolo máximo de poder faraônico. A era de paz sob Amenhotep III e Ti permitiu que o Egito mantivesse cuidadosos registros de suas interações com potências estrangeiras. As cartas de Amarna que mencionei são um tesouro arqueológico inestimável, um rico acervo de correspondência que detalha as negociações e os assuntos diplomáticos entre o Egito e seus aliados. Com esses relatos detalhados, temos uma imagem dessa época e desse lugar de forma muito mais clara do que quase qualquer outro período no Egito Antigo. As vidas de Tie e Amenhotep podem ser investigadas e compreendidas muito mais profundamente do que as de qualquer outro casal da realeza egípcia. Eles construíram templos por todo o império. O templo de Arenito, de Amenhotep III, em Soleb, na Núbia, atual Sudão, era o santuário mais ao sul de todos os construídos pelo faraó. E aqui está outro gesto extraordinário. Ele construiu um templo semelhante dedicado exclusivamente à rainha Ti, em Sedenga, também na Núbia.
2 templos lado a lado para o casal real. Novamente, essa igualdade sendo proclamada em pedra para toda a eternidade. A riqueza fluía constantemente da Núbia e do Levante, financiando uma nova era impressionante de construção de monumentos e expressão artística. As 3 celebrações do Jubileu do Rei, por exemplo, foram documentadas com detalhes absolutamente minuciosos. Cada ritual, cada cerimônia, cada oferenda foi registrada para a posteridade. Todas as coisas boas chegam ao fim. E mesmo esse reinado dourado não foi exceção. Amenhotep III morreu em 1353 a.C. Seu túmulo, agora identificado pelos arqueólogos como Balhuvé-22, está localizado no famoso Vale dos Reis. Após sua morte, Tie recebeu cartas de governantes estrangeiros como Tushratta de Mitanni, expressando suas condolências pela perda do grande faraó e, ao mesmo tempo, garantindo que manteriam seus laços com o novo monarca. E quem era esse novo monarca? Amenhotep IV, filho do falecido faraó e da rainha Tie. Esse filho mais tarde mudaria seu nome para Akhenaton, quando impôs reformas religiosas radicais e controversas em todo o Egito. Mas essa é uma história para outro dia. Tie sobreviveu ao marido, mas os estudiosos ainda não sabem exatamente por quantos anos. Seu túmulo não foi identificado com certeza, embora tanto sua múmia quanto a de seu marido tenham sido encontradas, e de uma maneira fascinante. O túmulo de Amenhotep foi saqueado pouco depois de sua morte, como acontecia com tanta frequência naqueles tempos. Mas os sacerdotes, sempre vigilantes e protetores das múmias reais, transferiram seu corpo na antiguidade para protegê-lo dos ladrões. Em 1898, mais de 3.000 anos depois, estudiosos finalmente encontraram a múmia do faraó escondida em KV-35, o túmulo de seu avô Amenhotep II. Outras múmias reais também estavam escondidas ali, incluindo uma mulher não identificada com cabelos longos e bem preservados. Por muitos anos, essa múmia foi conhecida simplesmente como a Senhora Idosa, um mistério arqueológico que intrigou gerações de estudiosos. Mas a ciência moderna teve a última palavra. Através de análise de DNA, essa múmia foi confirmada como sendo a rainha Tie. O casal que governou junto por 38 anos, que compartilhou poder de forma única na história egípcia, estava reunido novamente na morte. Então, por que essa história é tão especial? Por que devemos nos importar com um casal real que morreu há mais de 3.000 anos? Primeiro, porque Amenhotep III e Ti nos mostram que a paz pode ser tão poderosa quanto a guerra. Em uma época em que a maioria dos líderes é lembrada por suas conquistas militares, esse casal é celebrado por ter escolhido a diplomacia, a construção e a cultura. Eles transformaram o Egito não através da força bruta, mas através da sabedoria e da visão de longo prazo. Segundo, porque eles nos mostram uma parceria genuína entre homem e mulher em uma época em que isso era praticamente inédito. Ti não era apenas uma consorte decorativa. Ela era uma líder, uma diplomata, uma mulher culta que dominava línguas estrangeiras e correspondia-se diretamente com reis de outras nações. Terceiro, porque eles deixaram para trás um legado cultural e arquitetônico extraordinário. Aquelas 250 estruturas, aqueles templos magníficos, aquelas obras de arte atemporais, tudo isso chegou até nós através dos milênios, permitindo que compreendamos não apenas como eles governaram, mas como viveram. E, finalmente, porque a história deles nos lembra da importância de preservar e documentar. Graças à sua dedicação em registrar meticulosamente os eventos de seu reinado, através dos escaravelhos, das cartas de Amarna, das inscrições nos templos, nós podemos conhecê-los de uma forma que seria impossível com a maioria dos outros governantes da antiguidade. Se você chegou até aqui, significa que realmente gosta de histórias fascinantes sobre o mundo antigo. Então não esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha com aquele amigo que também é fascinado por história. Toda semana temos vídeos novos sobre descobertas arqueológicas, civilizações antigas e mistérios do passado que vão te deixar de queixo caído. No fim das contas,
Amenhotep III e Tiye nos ensinam que o verdadeiro poder não está apenas em conquistar territórios, mas em governar com sabedoria. Não está apenas em erguer monumentos, mas em construir uma sociedade próspera. Não está apenas em dominar, mas em compartilhar e colaborar. Eles governaram durante um dos raros momentos de paz e prosperidade no Egito Antigo, e fizeram isso de uma forma que deixou uma marca indelével na história. Seus nomes podem não ser tão conhecidos quanto o do neto deles, Tutankhamon, mas seu legado é possivelmente ainda mais impressionante. Na próxima vez que você ouvir falar sobre o Egito Antigo, lembre-se desse casal extraordinário. Lembre-se de que por trás das pirâmides e dos sarcófagos de ouro havia pessoas reais vivendo vidas complexas, tomando decisões difíceis e, às vezes, fazendo escolhas que mudariam o curso da história. Amenhotep III e Tiye provaram que é possível governar com força e compaixão, com poder e sabedoria, com autoridade e parceria. E 3.000 anos depois, suas múmias foram encontradas juntas, reunidas na eternidade. Um final poético para uma das histórias de amor e poder mais fascinantes do mundo antigo. Essa é a história dos avós de Tutankhamon, o casal real mais poderoso do Egito Antigo. Uma história de paz em tempos de guerra, de igualdade em tempos de desigualdade, de sabedoria em tempos de conquista. Uma história que merece ser contada, lembrada e celebrada. E agora você conhece o segredo que os arqueólogos descobriram. Que antes do jovem faraó que todos conhecem, havia um casal extraordinário que realmente moldou a Era de Ouro do Egito Antigo.